Hoje apresentaremos uma série de dicas para quem deseja montar um aviário. A primeira coisa a se fazer para entrar no ramo da avicultura é decidir entre a produção de ovos ou a produção de frangos de corte. Após esse primeiro passo, é importante identificar o quão perto a sua propriedade está dos produtores de insumos, o quão perto e a disponibilidade dos insumos para a ração a sua propriedade está. Há que se considerar que a produção de ração é a parte mais onerosa de toda a cadeia produtiva na avicultura. Outro passo é identificar as temperaturas. Tanto o excesso de calor quanto o excesso do frio são prejudiciais para a performance das aves. A topografia também é muito importante de ser considerada, porque locais montanhosos fazem com que o custo das instalações seja mais alto. A proximidade com o mercado consumidor do produto, seja do frango, seja dos ovos, é muito importante, considerando que o transporte também é uma parte que deve ser considerada, pois é muito onerosa dentro da cadeia produtiva. Mão de obra. A mão de obra é muito importante ser qualificada, mesmo que a produção seja familiar, mais cedo ou mais tarde vai ser necessário o apoio técnico, seja para as instalações, seja em alguma operação, então é muito importante verificar a disponibilidade de mão de obra na sua região. Presença do dono. O dono deve estar constantemente próximo à propriedade, identificando como estão as condições dentro do aviário. Assistência técnica. É muito importante o acompanhamento constante do médico veterinário na propriedade, no aviário. O médico veterinário é quem se responsabiliza por levar toda a informação quanto à prevenção das doenças no aviário e caso alguma coisa aconteça que elas surjam dentro do seu aviário, é muito importante o médico veterinário lá para te ajudar no auxílio ao combate às doenças. Quanto à comercialização, os ovos já estão prontos para o consumo, então exige uma linha de vendas, uma logística diferenciada. Já o frango ele precisa ser abatido. Dessa forma, a grande maioria dos produtores de frango de corte estão ligados a uma empresa integradora. Essa empresa tem um abatedouro. E o abatedouro é responsável por recolher os frangos da granja e levar para passar por todo o processo de abate, refrigeração, congelamento e o destino final. Esse é o sistema conhecido por integração. Integrado é aquele que possui o aviário e cuida das aves desde a sua chegada até o ponto final de abate, e empresa integradora é aquela que oferece as aves, os pintinhos, a ração, os insumos, assistência médica veterinária e recolhe as aves quando estão no ponto de abate e dá o destino para o mercado consumidor. Dedicação por tempo integral. As aves necessitam de acompanhamento diário, precisa que esse acompanhamento seja ao longo de todo o dia, de toda a noite, a fim de garantir o melhor conforto térmico para as aves. As aves são muito delicadas, elas são muito influenciadas pelo clima, pela temperatura, pela umidade, pela ventilação. Tudo isso interfere no desempenho das aves. Portanto, não tem fim de semana nas aves. Se você quer iniciar a sua atividade, é preciso ter consciência que há necessidade de controle diário, de hora a hora, dentro desse aviário. Então, você precisa estar disposto a se dedicar totalmente a essa atividade. Outro detalhe muito importante é que se você for o proprietário e o granjeiro, ou se você tiver uma pessoa encarregada por tomar conta da granja, é necessário que essa pessoa more muito próximo da granja, a fim de que ela identifique qualquer alteração no aviário a qualquer momento. Também é muito importante um sistema de comunicação eficiente, porque em uma emergência é preciso que essa pessoa consiga informar o mais rápido possível o que está acontecendo dentro da sua granja. Estas são apenas algumas dicas que você precisa ter antes de iniciar sua atividade, antes de construir o seu aviário. Estamos aqui à disposição para mais informações.